Então isso veio como realmente como uma força para divulgação e dentro desse conceito de multiplicar ações, multiplicar resultados, multiplicar negócios, ou seja, relações, essa sinergia entre diferentes entes aqui. Tivesse dentro dela, no showroom dela, um espaço gourmet funcional, para poder ter essa interação. Então foi com esse pensamento que a gente pensou, vamos ter que ter na casa um espaço para isso. Só que ele foi tomando proporções maiores, gigantes. Um showroom lindo, posicionado na cidade. Exato. O que atesta mais uma vez, porque são players que estão posicionados na cidade e que vieram se posicionar aqui também. Para multiplicar, para trazer, para adicionar. Olá, eu sou o Juliano Betim e estamos na primeira temporada do podcast Pilares da Casa Design Serra. Conexões que inspiram. E estamos aqui na adega da casa. Adega essa que recebe o nome de Sala do Vinho Brasileiro, batizada assim pelo Concevites, que é um dos nossos multiplicadores. E por falar em multiplicador, estou à mesa aqui com dois empresários dessas seletas empresas que contemplam os multiplicadores da Casa Design Serra. À minha esquerda aqui o Luciano Borsato, da Union, e à minha direita, aqui na minha frente, o Thiago Poleto, da Feleza. Sejam bem-vindos. Obrigado, Juliano. Obrigado, Juliano. E agora eu vou fazer uma apresentação de vocês. Vamos ver se o estagiário acertou isso aqui, hein? Então vamos lá. Luciano Borsato é casado com Karina, pai de Marco Antônio e gêmeos, João Pedro e Ana Carolina. Perfeito. Natural de Bento Gonçalves. Isso. Não sabia, Luciano. Luciano é diretor executivo da Union Destilaria, referência em whiskies premium no Brasil, fundada em 1948, Luciano. A empresa começou no ramo de vinhos e bebidas engarrafadas, mas foi transformada pela visão empreendedora de Luciano e sua família, tornando-se pioneira na produção de malt whisky nacional. Luciano é reconhecido por sua dedicação à arte da destilação e pelo compromisso em deixar um legado de qualidade, tradição e inovação, colaborando com a Casa Design Serra para conectar, inspirar e criar no setor de bebidas. É isso mesmo, Luciano? Isso aí. Confere? Confere. Essa data, história. 1948. É a data de fundação da empresa, não é? Onde tudo começou com o ramo de vinhos e eram outros sócios. Depois veio a sucessão, a aquisição, no caso, das famílias Borsato e Zero em 72. Perfeito. E de lá para cá. Depois nós vamos aprofundar, durante a nossa conversa, nós vamos aprofundar bastante sobre essas histórias. Deve ter história boa aí, hein? Se juntar o uísque, destilaria, bebida, vinho, imagina, Thiago. Só falta o churrasco. A gente resolve isso aí. Muito bem. E agora a apresentação do Thiago Poleto. Thiago Giacomelli Poleto, casado com a Giovanna Cobalcini e pai de Benício e Dante. Não são gêmeos. Perfeito, não. Não seguiu ali, Luciano. Não. Também natural de Bento Gonçalves, Thiago é sócio e diretor comercial da Feleza, pioneira no mercado de churrasqueiras rotativas desde 1989. A empresa é reconhecida por integrar tecnologia e inovação no ambiente do churrasco, oferecendo soluções em gás, carvão e elétrica. Sempre respeitando os valores que valorizam a família e as tradições. Apaixonado por esportes como escalada e corrida, Thiago acredita que transformar o momento do churrasco em uma experiência única é uma forma de aproximar pessoas e fortalecer laços. Na Casa Design Serra, ele contribui com inovação e conexão, inspirando o setor de utilidades domésticas. Exato. Ó, o estagiário foi bem demais, então. Não poderia ter feito melhor. Passou? Não vamos. Não, com certeza. Fica em segredo nosso, porque senão ele vai querer um aumento. Não, foi perfeito. É isso aí. Muito bem, então sejam bem-vindos, realmente. Obrigado. E a ideia principal aqui esse é o 6º episódio, tá? Esses episódios
com os multiplicadores é justamente para a gente conhecer vocês. O inicial foi lá com a governança da casa, explicamos o que é a casa, visão, quem são as empresas que fazem parte da governança, trouxemos a questão cultural da casa, que é conectar, inspirar e criar, e de alguma forma vocês foram chamados, lembrados, acionados para vir para a casa, porque algum de nós, ou todos nós, enxergamos e visualizamos alguns desses pilares, se não todos, em vocês e, consequentemente, na cultura da empresa de vocês. Né? Perfeito. Então, até eu já aproveito essa questão para perguntar para vocês o que para vocês representa serem chamados de multiplicadores e não um simples parceiro da Casa Design Serra. Luciano, pode começar. Bom, primeiramente eu queria dizer assim que quando surgiu o convite, para mim foi uma surpresa, mas logo me identifiquei com o projeto quando fomos apresentados pelo projeto, qual era o propósito da Casa Design Serra, e aí veio, através do Renan, até as primeiras conversas com o Renan, e logo nos identificamos aí com a proposta, porque a empresa, apesar de todo esse tempo de trabalho dedicado ao malte whisky, principalmente, depois a gente fala um pouquinho, né, dos segmentos que a gente trabalha, malte whisky e whisky, que daí é para consumidor, a empresa era pouco conhecida no seu entorno. Então isso veio realmente como uma força para divulgação e dentro desse conceito de multiplicar ações, multiplicar resultados, multiplicar negócios, ou seja, relações, não é? Essas relações que são criadas, essa sinergia entre diferentes entes aqui, acaba sendo realmente uma oportunidade. A gente vê assim com muito bons olhos para essa questão de realmente sairmos para um outro patamar nas relações com a comunidade, com outros entes de outros segmentos também. Então, casou assim muito bem essa ideia e a gente ficou muito feliz aí pelo convite também, Juliano. Entendi. É uma questão de timing também, né? De timing, exatamente. No nosso caso, como Feleza, o timing também nos levou para esse caminho de ser mais do que parceiro, ser multiplicador. Primeiro porque o timing da empresa era de se recolocar comercialmente, de reassumir um protagonismo que já havia sido nosso. Então, participar disso, nos colocar numa exposição com eixos diferentes dos nossos, assim, com pessoas que pudessem acrescentar a gente, foi um timing perfeito. Além disso, óbvio, né? Dividir o espaço com pessoas que se acreditam é um diferencial. Eu e o Luciano, a gente tá aqui não é à toa, né? A gente divide um espaço na casa juntos. Na realidade, ele cedeu um pedaço do espaço da Union, da destilaria, para que a Feleza pudesse ter um espaço também. E vice-versa. Esse nível de parceria. Nós estávamos aqui com as câmeras desligadas falando dos produtos. Exato. O que a gente... então, é mais do que parceria, assim, de fato multiplicar os negócios, não só o nosso negócio, é o entorno. Eu acho que isso é uma questão cultural que precisa ser levada em consideração na Serra. A gente tem que entender coletividade, tem que entender que não é concorrência. A gente tem que entender que o Brasil todo pode consumir o nosso produto. Exato. Então a gente tem que pensar um pouquinho maior e a sinergia para isso na casa está sendo, enfim, brilhante, fantástica mesmo. Esse espaço em especial que o Thiago comentou, que é o espaço gourmet, né? Então, a gente vai avacalhar com o teu roteiro hoje, Juliano. Não tem. O roteiro é vocês são o roteiro e as empresas de vocês. Mas o espaço em si, ele, desde o primeiro momento que a gente primeiramente queria um espaço onde a gente pudesse fazer reuniões, ter um espaço com uma cozinha totalmente funcional, né? Eu venho do ramo moveleiro, então a gente sempre conversava com as lojas que se posicionavam de uma forma mais alta ao padrão para trazer os clientes, os arquitetos, especificador para a loja. E uma forma de fazer isso era fazer com que a loja
tivesse dentro dela, no showroom dela, um espaço gourmet funcional, para poder ter essa interação. Então foi com esse pensamento que a gente pensou, vamos ter que ter na casa um espaço para isso. Só que ele foi tomando proporções maiores, gigantes, digamos assim, porque era apenas isso. Aí quando a gente olhou para a questão gastronomia, bebida, o que vai ter na casa, como vai ser, que na parte como compor tudo, a gente tinha lá a parceria que fizemos com o Café Barista, é um collab entre o Café Barista e o Nature. Gastronômica, bebida, eles que vão tocar e cuidam e fazem essa parte aqui na casa. Aqui nós estamos na adega, são 153, se eu não me engano, garrafas que a gente tem na adega. E aí, ok, mas gostamos, né, do whisky. Gostamos do destilado. Mais do que gostamos. Amamos. Isso. E aí veio a ideia de vamos fazer um espaço aqui embaixo nesse contexto. E aí pensei a gente tinha feito uma capa lá em 2016 ou antes até. 15, quando inauguramos a destilaria. Isso, lá na Uni eu disse, cara, tem a Uni Destilaria. E na minha cabeça era só aqui, né? Ele fala que não é tão conhecida, mas é enorme aquilo lá. Sim. Então a gente vai entrar nessa além de ter um showroom lindo posicionado na cidade. Exato. O que atesta mais uma vez para enxergar isso como de fato multiplicadores. Porque são players que estão posicionados na cidade e que vieram se posicionar aqui também. Para multiplicar, para trazer, para adicionar. E esse contexto que a gente quis, já que temos o vinho, né? Fechado com concevites, vamos lá falar com o Luciano. Vá que ele também seja meio que parecido conosco, assim, meio louco, e diz assim, tá, o que eu tenho que ver com casa e construção? Vou colocar lá, conversamos, o Renan fez os primeiros contatos via WhatsApp, depois, na primeira reunião, fomos eu e o Renan, se eu não me engano. Isso, Depois, aí Sil já entrou, e depois as arquitetas foram lá da Sônia Maria, a Renata e a Roberta, fizemos a pré-visitação. Exato. E aí, vocês vão experienciar esse espaço aí. A gente vai ter o maior orgulho de convidar as pessoas para conhecer esse espaço, porque é um espaço pensado também para, né? E para testar, da nossa parte da Feleza, para testar alguns conceitos, para testar alguns produtos. Eu acho que é isso. É mais, para nós é mais do que só multiplicar, é um hub de inovação onde a gente pode consultar pessoas para ter feedbacks transparentes sobre o que se acha, o que não se acha, o que se pensa sobre os produtos e os caminhos que a gente pode comercialmente avançar. Parte da churrasqueira, então a gente separou bem a parte comida, a parte quente ali, e a bebida. Então, bebidas quentes também. E o Thiago tá lá com a churrasqueira, todo o canto específico lá pra ele. Tem o quê? 2,5 metros, isso, de churrasqueira. Aquela churrasqueira lá. Quer dizer, espaço tem, né? Espaço tem. Então pode trazer a carne, pode fazer esse churrasco aqui na casa. Eu sou suspeito, assim, eu acho que é retomar esse protagonismo. Exato. Sabe? Tanto para vocês, como esse hub, quanto para a Feleza, retomar esse protagonismo comercial e local, porque somos uma marca daqui, assim, trazer o protagonismo para o destilado, porque a Union está posicionada na entrada do Vale dos Vinhedos, sabe? Pode-se dizer a terra do vinho, mas quem é daqui, a gente é nascido e criado aqui, sabe que sempre se fez destilado aqui, né? Eu acho que é um diferencial até para criar mais atrativo ainda para o produto Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, a toda a região também, né? Acho que vem exatamente para somar e não para... Com certeza, vem para multiplicar. Para multiplicar, essa é a palavra. Eu falava já há um tempo, quando viajava, e os lojistas, né? Não, quero ir nas vinícolas. Eu digo, cara, a Serra Bento é muito mais que vinho, muito mais que uva. Claro. Né? Porque é o contexto, daí começava a mostrar o que a gente tem aqui, né? Eles, opa. Inclusive, em função do esporte ali, do paddle, tem muita gente que vem pra cá pra jogar estadual, brasileiro, e a ida lá na Union é tipo, Juliano, já deixa um horário pra gente ir pra lá. Não conseguimos acompanhar todos, mas a gente acabava sempre, desde aquela capa, e até a visitação demorou um período para começar a acontecer, né, Luciano? Junho de 2019, só depois de 4 anos, depois da inauguração da destilaria. Que aí o projeto foi se desenvolvendo, foi sendo criado, a empresa não tinha produtos engarrafados até então foi todo um preparo para exatamente esse início, que foi em 19.
E de lá para cá a gente vem evoluindo também na linha, enfim, algumas coisas que a gente vai aprendendo também com o dia a dia nesse segmento aí. Perfeito. Agora vamos pensar e vamos falar um pouquinho sobre a questão cultural, né, da empresa. Vamos pensar na empresa de vocês. Dentro da casa, na casa, nós temos os 3 pilares. A tríade aí da cultura da casa é conectar com pessoas, com empresas, com clientes, tá? Nos inspirar primeiramente, depois inspirar essas empresas, essas pessoas, para daí sim conseguir criar. A própria casa, esse foi a trajetória dela. Essa cultura, que cultura vocês têm dentro da empresa de vocês? O que vocês trazem de cultura? Luciana já vem um tempo maior ali, até pela experiência que tem, né? Claro. Mas assim, eternos aprendizes. Na questão cultural, o que vocês visualizam da cultura da casa, onde que vocês se conectam com essa cultura e como é a cultura na empresa de vocês? Perfeito. Bom, Juliano, eu vejo que tem muita sinergia, né? E eu vou te dizer, o nosso propósito como empresa também é instigar os sentidos das pessoas proporcionando experiências. Então, me parece assim, só esse proporcionar experiências e instigar os sentidos exatamente assim para provocar essa troca, porque quando estávamos falando antes, muito mais do que relações, são amizades que são criadas, vai muito além daquele contato puramente comercial. E então acho que dentro desse conceito também tu consegue ir um pouco além e aprofundar tuas relações. Eu acho que é o sentido do ganha-ganha, de que, sabe, gostei demais do produto, tu acaba falando, proporcionando também outras vivências para outras pessoas. Então, como eu digo, dentro do nosso propósito, e claro, a gente tem alguns valores, olhar o cliente, né, como principal, a melhoria contínua, então tudo isso provoca realmente essa sinergia que eu vejo com a proposta da Casa Design Serra, né? Dentro desse propósito maior aí. Olhar para o cliente, Thiago. Esse olhar para o cliente, assim, e daí eu volto no histórico da Feleza, o nosso fundador, que ainda é sócio, que é nosso sócio, que é o seu Ferdinando Jeremia. O DNA dele, principalmente de inovação, de buscar, de ser precursor no seu mercado, de buscar essa satisfação do cliente, entender o que o mercado deseja e proporcionar isso para ele, foi um dos motes desses 35 anos da Feleza, foi pensado nisso, assim, melhorar a experiência desse cara que tem o prazer no churrasco, melhorar essa experiência, trazer ele, dá tempo dele beber um uísque, uma churrasqueira rotativa, ou não, né? A gente tem diversos clientes que querem alguma coisa estacionária, querem alguma coisa parada, querem curtir o churrasco mais numa essência, ou atender o público do centro do país, que quer praticidade, quer churrasqueira elétrica. Existem condomínios em Santa Catarina que não permitem churrasqueira a carvão. Então, é atender esse público de uma forma geral, mas poder abraçar esses caras individualmente. Dizer, eu tenho um produto para tua necessidade, para tua experiência, para o teu desejo. É poder ter isso. Essa associação com a casa é importante para a gente acelerar esse processo, porque o nível de exposição a arquitetos e a profissionais dessa área vai fazer com que esse ciclo vire menos intuitivo e mais de labor, de processo. Óbvio que sempre vai ter o fator inspiração associado, mas é trazer isso para dentro. Eu acho que assim, se a gente tivesse que trazer um pilar assim que nos une à casa e que une a Feleza à casa, esse desejo contínuo assim de melhorar, de entregar uma experiência legal. Essa talvez seja a maior ligação assim que me une à casa e une a gente à Union, né? Enfim, a todos, entre todos, né? Com certeza. Vocês sabem que essa palavra, a experiência, foi um dos pontos-chave em todas as nossas reuniões durante esse 1 ano e 3 meses que a gente, desde as primeiras reuniões, né,
era conseguir fazer com que quem viesse, o cliente que viesse até aqui, seja especificador ou cliente final, enfim, o visitante ele conseguisse ter a melhor experiência possível em vários ambientes possíveis e sentindo os produtos, né? Produtos e serviços dos multiplicadores aqui colocados. Então, e quando a gente pensa na cultura para mim é como ar. A gente não enxerga, mas sabe que tá ali. E não vivemos sem. Exatamente. Então, esse é o norte da casa, é justamente esse, e é nesse mesmo ponto que vocês trazem que a gente acaba se conectando, né? E agora, Luciano, vamos conseguir começar a entender um pouquinho mais, saber um pouco mais de quem é e o que é e como foi toda essa história e trajetória da Union. Desde 1948, fundada lá atrás, e como foi essa passagem do vinho para o whisky, fazer esses whiskies premium, trazer para Bento Gonçalves. Conta para nós a história da Union aí. E Thiago, vai interagindo e pode ir perguntando para ele. Eu sou consumidor, prestador de serviço da Union. A relação é próxima. O embaixador Thiago Cada Poleto. vez mais próximo. É que eu posso falar sem uma relação comercial, eu posso falar mais livremente, né? Então soa sempre melhor quando um consumidor. Que a gente gosta, com certeza, né? Bom, a história da Union, inclusive, ela vai virar um livro. A gente está produzindo um livro exatamente para recuperar um pouco dessa história, deixando como legado, inclusive, para as futuras gerações ou para, né? Mas, enfim, a história da Union começa em Veranópolis, em 1948, com 63 sócios cotistas, né, que se organizaram. Aí tinham pessoal mais visionário, que, claro, puxaram todo esse movimento, quase uma semi-cooperativa, mas era exatamente para agregar valor a um produto, a uva, que era tão, né, ainda é, claro, produzida na nossa região, e agregando valor e também agregando um conceito dentro de produtos engarrafados para consumidor. Essa história ela teve início em 1948 e depois muitos sócios, acabou meio que o negócio não funcionando muito bem. Na época não sei exatamente quais os motivos, mas houve uma decisão então de venda desse patrimônio, dessa empresa. E aí vem as famílias Borsato e Ziero, o qual era meu pai, meu irmão e mais o Ziero, que já buscavam um espaço para a produção de uísque, tinham interesse nessa questão. Cada um vinha de setores. Meu pai é que tinha uma relação mais com bebidas, trabalhava inclusive numa destilaria aqui em Bento Gonçalves, numa empresa de bebidas aqui em Bento Gonçalves. O meu irmão é contador, também trabalhava na área de contabilidade, etc. E o Lídio, com um negócio da família, de distribuição de doces e outros gêneros alimentícios. Mas havia uma relação assim, e à vontade. E aí foi uma negociação com esses 63 sócios cotistas, e aí adquiriram a empresa e, pela expertise que meu pai tinha, começaram a trabalhar. Bom, aí... E próximo de que ano era isso? 72, desculpa. Aí já era 72. 71 para 72. 72 é que houve a troca. A troca mesmo. De comando. Uhum. E no primeiro ano ainda continuou como uma vinícola, mas aí viram que não era exatamente o futuro da empresa, e pelos desejos que ele tinha, começaram então a trabalhar com whiskies. O primeiro foi o Alt Fisherman, Kirks, algumas marcas que eram da época. E iniciou com a destilação do malte whisky. Esse trabalho foi bem formiguinha, do início com pequenos volumes, um destilador. E aí começou, meu irmão, mais na área comercial, começou a prospectar e alguns negócios foram acontecendo. E daí E aí começou a se desenvolver. E vocês moravam em Bento? Em Veranópolis. Já estavam em Vera? Em Veranópolis. A sede, a matriz... Foi lá sempre? Em Veranópolis, tá. Marcelo e o Lídio moravam em Bento Gonçalves, mas iam todo dia para Veranópolis, ali para... Que ano que tu foi para Veranópolis? Eu nasci em 67 e eu fui para Veranópolis em 71, 72, no momento que houve essa aquisição. Moravam aqui depois? Morava aqui. Foram para lá em função disso? Fui para Veranópolis e ali estou até hoje.
vindo naquela Estou por enquanto até ponte hoje. aérea Veranópolis. Nós estamos tentando repatriar o Tá. Borsato. Quem conseguir nos ajudar, pode nos ajudar. Uma bela aquisição para Bento. Trazer de volta ao berço. Não, e é uma estrada que foi recentemente castigada nas Muito, enchentes, aí, então mostra a importância desse fluxo, assim, né? Para quem com trabalha entre as regiões. Exatamente. E ela é tão importante aí que basta olhar o fluxo que ela tem ainda hoje, né? Sim. Apesar de todas as obras ali, uma recuperação fantástica que está havendo, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Mas, tá, então estávamos em 72. 70. Aí anos 70 é o ano do milagre brasileiro, daquela questão de prestigiar produtos nacionais, e também criavam barreiras para produtos importados, a indústria nacional muito valorizada na época. Houve um boom e a empresa pegou esse barco, pegou essa parte dessa história. E até por barreiras comerciais de importação, a empresa se desenvolveu e cresceu muito nos anos 70. E vocês sempre fabricavam para outras marcas? Exatamente. Eram apenas fornecedores. Tinha marcas próprias, mas o que impulsionou e trouxe a empresa até hoje foi realmente o destilado, que é matéria-prima para engarrafadores. Então a gente fornecia para engarrafadores no Brasil e também a partir de 84 para o exterior. 84. 84 foi a primeira o registro de exportação. E para importação qual país, a gente já fazia antes da matéria-prima, inclusive, mas exportação... E para qual país foi o primeiro? Argentina. Para Argentina. E foi por embargos comerciais da Guerra Malvinas, da Guerra das Malvinas. Aí embargos comerciais da Inglaterra com do Reino Unido com a Argentina, não é? A gente pegou esse barco e também. Aproveitou e surfou mais uma onda, né? Alguns choram, alguns vendem lenço. Por aí. Enfim, e aí nos anos 80, além dessa questão da exportação, que até hoje e faz parte muito importante do nosso mix de mercado, também a gente, e aí no final dos anos 70, nos 80, também veio uma crise de mercado, que ficamos com a empresa cheia, abarrotados de matéria-prima, de produto, por uma questão de demandas da época. Que ruim, hein, Thiago? E aí que veio uma inovação na época, que foi vender o primeiro whisky de malte puro. Porque até então é blended whisky, o mercado de maior volume até hoje. Exatamente para tirar o produto do estoque, né, e oferecer para o cliente com um kit que eram 6 garrafas e um barlete de carvalho de 4 litros. Então ele podia, na época era testemunho e envelhecimento do seu destilado. Então ele tinha o barril, olha a chamada, olha a venda. Malte puro dentro, claro, a graduação de whisky, não é? Tu tem foto disso ainda? Tu tem imagem? Temos. E virou um case na Veja. Tá, então vamos fazer o seguinte, dessa aí tu vai ter Virou que um me case mandar as fotos. Não tem mais esses kits, não tem mais. Pois eu tô pensando também nisso. Na loja ele tá lá exposto, lá, inclusive essa reportagem, esse encarte que virou, porque como é que funcionava? Na Veja, que era de grande circulação, não é? Tinha um cupomzinho ali, a propaganda, tal, o cupom para adquirir. E isso era, claro, da época, não existia outros meios, senão era por hoje correio, é tudo digital ali, ó. etc. E tal. Curtiu, já tá concorrendo. E virou um case, porque abarrotou ali a agência de Veranópolis, né? E pelo tamanho e isso virou um case de sucesso, inclusive, que legal. Que era a força, né, na época da propaganda, do canal de vendas, etc. Muito bem. Mas enfim. E aí a empresa vem se desenvolvendo, eu entro Bom, eu brinco que eu não fui concebido, eu fui destilado. Eu nasci dentro de uma destilaria. Brincadeiras. Mas, enfim, a minha vida toda ela está muito ligada à empresa, claro. Vivenciei muito essas épocas ali, mas... trabalhei a partir dos meus 13 anos de idade, comecei o trabalho no contraturno da escola, né? Na época era possível, então aprendi muito, circulei por N setores da empresa, diversos mesmo, e depois eu me dediquei um tempo a um supermercado que minha família, a parte do meu pai, abriu,
Ele durou 4, 5 anos e depois eu voltei para a Union, aí exercendo um pouco mais cargo dentro do escritório, enfim, circulei por áreas de vendas. E toda a minha formação teve essa sinergia, sabe? E era exatamente porque eu sentia que tinha algo que me vinculava muito, não só ao negócio, mas pela paixão de fazer aquilo que tu faz, né? Então isso teve muita importância, assim, tanto no meu lado profissional quanto pessoal. Então tenho essa vivência aí dentro dessa questão. Anos foram passando, eu entrei meu pai se retirou da sociedade, questões de saúde, depois de 5 anos ele veio a falecer, que foi em 98, o falecimento dele, e eu assumi a parte do comando, então, desde 94, e de lá para cá a gente vem construindo, tentando buscar melhorias, ou seja, programas de qualidade, enfim, desenvolvendo a empresa, trabalhando mercados, não é? E quando tanto nacional quanto internacional. Quando você assumiu, Luciano, que idade tu tinha? Foi em 94, tinha 27 anos. Como foi para ti liderar, entrar de cabeça mesmo e liderar toda essa mudança que começou a ter ali, né? Mas assim, como eu digo, foi um preparo, também não foi ao acaso. Sim, não foi né? Já vinha desde os 13 anos vivenciando aquilo, saiu para o mercado, 5 pela anos empresa, mais. Exatamente, me formando, toda a minha formação, também fiz contabilidade, depois fiz economia, depois eu fiz marketing e comércio internacional na Unicinos, uma extensão. Então, como eu digo, também fui permeando por setores, etc. Não existem coincidências, né? Aliás, existem as coincidências, mas elas são as exceções. A verdade é que se trabalhou para chegar àquele ponto e aconteceu, talvez mais cedo do que deveria, mas enfim. Mas é que muitas vezes, por mais que tu esteja inserido na empresa e vivenciando, claro. E entrando, tô trabalhando, tô indo para lá. Quando vira a chave, opa, sim. Agora o propósito de vida, ele vira também um pouco propósito. Isso, exatamente como, isso. Né? Então tu tem um pouco disso, né? Pouco não, tem que ter isso. Né? Senão não estava até aqui até hoje, né? Eu tive essa oportunidade. E aí a empresa vem crescendo, etc. Só para parte mais assim de como chegamos. Em 2005 a gente começou o planejamento estratégico, olhando um pouco mais de planos de longo prazo, etc. E a gente vislumbrava a necessidade de um novo local, porque o local onde estava realmente era restrito, a cidade também vinha tomando conta do entorno, isso cria problemas no entorno, né, circulação de caminhões, etc. e tal, e tudo isso acaba gerando. Então a empresa, vamos começar a olhar, buscar, etc. Possibilidades. Algumas buscas daqui e ali. Uma das necessidades é a água, elemento fundamental dentro do nosso processo. Então, além de espaço, tinha que ter água abundante, etc. Idas e vindas, não E água abundante de qualidade. De qualidade. Claro. Abundância e qualidade. E aí que houve um encontro de interesses, eu diria, a vinícola Cordelier, que era de propriedade do Lídio, que é da Zero, que é sócio da Unio, colocou a sua unidade, o seu negócio à venda, não é? E aí a Unio, por que não é? E aí houve negociações, enfim, a sociedade não mudou, conseguimos também transformar isso em oportunidade. Isso foi lá em 2010. Okay. 2010, tá? Só vou fazer uma pequena correção. A empresa tinha produtos engarrafados até 86, que houve uma mudança que a empresa se dedicou somente à destilaria, exatamente para buscar novos mercados, aperfeiçoar a produção, etc. e tal. E não tinha mais produto a consumidor. Então, de 72 a 86, tinha. E depois só se dedicou à destilaria. E ali ela se desenvolveu. Em 2010, houve a aquisição, então, das instalações da Cordelier, não da empresa do CNPJ, mas das instalações. E começou o trabalho, então, dentro de um desenvolvimento de uma nova destilaria.
porque os equipamentos de Veranópolis já tinham a sua idade, a gente queria modernidade, queria inovação, queria trazer um outro dinamismo e também estarmos alinhados com aquilo que melhor estava disponível na época dentro da produção de malte whisky. 2015 culminamos então com a inauguração da destilaria, que foi matéria daquela capa do jornal, e 2019 então, que aí nós nos preparamos, porque quando a gente adquiriu, viu que tinha uma oportunidade de negócio que era o turismo, e alinhado com o mercado internacional, produtos premiums, que a nível de Brasil não se trabalhava a não ser os importados que entram até hoje. Então a empresa vislumbrou assim um segmento, um nicho de mercado, alinhado à tendência de mercado também, e um setor que a indústria nacional não estava trabalhando, então não atrapalhava com o negócio com o nosso cliente tradicional de malte whisky. E assim foi, abrimos as portas, lançamos uma linha inicial de produtos. Depois veio a pandemia, aí questão de turismo atrapalhou alguma coisa, mas por outro lado a gente conseguiu mesmo assim ir trabalhando, desenvolvendo outros produtos. Aí veio um produto extra turfado que na pandemia foi um case e tornou a empresa conhecida exatamente por esse produto na venda online. E de lá para cá a gente vem aprendendo muito também com esse negócio que a gente denomina whisky de autor, porque são produtos ideia autoral, de origem da destilaria, né, e únicos para cada perfil de consumidor de whisky. Esse turfado que tu trouxe agora, no Réveillon, né, todo mundo ali, espumante... Eu disse, vou levar o turfado. Cara, aí descobri já uns outros 3 que eram apaixonados pelo turfado lá da União. E ali ficamos e nem pro espumante fomos, né? Só pro brinde mesmo. E é uma questão de gosto. O meu favorito é o PX. Que é um bom, então é bom. Mas ele tem algumas características. Eu usaria como perfume o PX. Notei alguma coisa assim na outra reunião. Eu usaria como perfume. Porque assim, é incrível. Vou fazer um collab, conseguiu uma empresa, uma perfumaria e algo nesse sentido, faz um collab. Vamos boa, hein, Thiago? Um outro CNPJ. Eu certamente ia ser cliente. Um outro CNPJ pro Thiago. Não vamos... não vamos entrar nessa, pessoal. Podia invasar aquilo que a gente chama de Angels Share, que é a cota dos anjos, que é aquilo quem visita a destilaria e entra nos depósitos onde estão estocados os barris, você sente o perfume, o aroma, né, do destilado que ali está envelhecendo, então invasar aquele ali com extra turfado, tava bom. Usar como como um perfume, meu Deus. Luciano, aproveita e fala para nós como é essa visitação. Dá uma explanação para nós como funciona ela. Perfeito. E aí eu posso pegar, colocar um QR Code aí na tela, o Anderson faz essa mão para nós, levando aí para o site de vocês, inclusive se algum vídeo ou no YouTube, algo assim. Perfeito, tem sim. Tá. A gente tem até. Esse aqui é até o folderzinho aquele da visitação. Mas ela funciona assim, a nossa loja ela atende de segundas a sábados, segunda das 2h30 até as 18 horas, e de terças a sábados das 9 às 18. Bom, vocês vão passar, tem telefone aí para contato, pode ser agendadas as visitas, até eu sugeriria fazer o agendamento prévio para chegar no horário, ser atendido dentro de um... Quanto tempo demora a visitação? Olha, a gente fala em torno de 1h30. A gente tem, porque além da chegada ali, conhecer um pouco com a história da Union, com uma pequena introdução, e depois visitar as instalações, toda a parte de como é feito o whisky, depois a parte de fermentação, a parte de destilação e o de barris. Vale muito a pena. Aí depende muito também do interesse de cada um, enfim, mas o atendimento a gente procura fazer com que
o leigo ou aquele expert tenha uma vivência ali, visualizando como é que é feito o whisky dentro do processo da Union, tá? Que é um whisky de malte, é um puro malte. Eu nunca tinha entrado numa destilaria, né? E a gente acabou fazendo nas visitas com o Luciano, e depois a gente fez uma das reuniões com os multiplicadores da casa. Naquela oportunidade foram, acho que 17 dos 35 que a gente tem, 17 foram para lá, e os outros já estão me cobrando para fazer uma nova. Então, oportunidades vêm e tu tem que saber aproveitar elas, né? Não, e os multiplicadores que vão ir de novo também. Com certeza, então você tem que aumentar aquele espaço lá. Mas o que me surpreendeu foi o tempo de maturação, o tempo que leva para fazer, a limpeza do espaço, de não enxergar muitas pessoas, a questão de tecnologia e inovação que tem ali. Bom, o espaço em si tá fantástico, tá lindo, mas essa essência dessa maturação, desse tempo todo, foi o que mais me surpreendeu. Tanto que eu tinha uma percepção de valor e foi extrapolada muito, né? Sim. Exato. A gente olha nas avaliações também que a gente tem, nos feedbacks que a gente tem, exatamente dentro dessa linha, sabe? A surpresa, primeiro, de encontrar uma destilaria. Vamos falar do tamanho, sim, é o tamanho, mas dentro de um conceito que, como o visitante pode observar, não é? E aí, durante a visita, tem 2 uau, né? Assim, que causam mais surpresa. Uma é a parte dos destiladores, não é? Porque, como tu disse, às vezes tu tem uma ideia, exatamente porque tu não visita tantas destilarias, você conhece de cachaça, enfim, que são mais comuns no Brasil, e a parte dos barris, né? Aí também eu digo assim, o pessoal se surpreende porque vê a quantidade, enfim, a forma. É um universo lá, né? É um universo. Não, e para quem gosta de indústria também, o nível de automação, daí é um brinquedo interessante de se ver. Aqueles barris que tu tem ele lá com 5 anos, 10 anos, 15 anos, começa com 5, 3, com quantos que tu... Para ser chamado whisky, ou malte whisky, ele no Brasil precisa no mínimo de 2 anos de barril para ser chamado de whisky. Então ele é um destilado alcoólico simples de malte. A largada é 2 anos. 2 anos, daí começa a ser chamado whisky. Então, quanto mais tempo de barril, mais agrega cor, aroma e sabor, não é? Então isso torna o produto cada vez mais nobre, com características, né? O PX são quantos? Ele é 10 anos. Eu acho que é 10 anos. E com finalização, etc. Então tem muita história. Agora tu imagina, né? 10 anos para te fazer o produto, esperar ele ficar pronto. É muito barato. Muito daí bom. O Thiago vai querer beber rápido ainda, né? Daí chega lá e pensa que é água. Né? Nisso as duas empresas partilham, assim, são coisas, tanto o churrasco, né? A gente que lida com essa questão, quanto o destilado, são coisas para se apreciar em momentos bons, é uma coisa que não é o corriqueiro, é o aproveitar um dia bom ou um dia difícil, ajeitar com o churrasco, com o destilado. São, na medida certa, são coisas que agregam muito ao indivíduo. A pandemia ensinou muito isso, que as pessoas têm que ter na sua casa o seu lugar de prazer, de satisfação, porque muitas pessoas ficaram em casa e se deram conta que a casa era um dormitório. Então, nesse sentido, o perfil de consumo mudou muito. Tanto em imóveis, que foi mais a tua área, em bebidas, a gente viu o setor foi revolucionado, e utilidade doméstica também. A gente teve talvez um dos melhores anos na pandemia. Começou esse olhar para dentro, né? Falando. Começou a se verificar assim, eu vou me dar esse luxo aqui de ter em casa com a minha família, eu me dou vários luxos. Esse de ter em casa com a minha família, minha bebida, que eu gosto, beber de repente menos e melhor. Exato. A questão vamos colocar assim, falando passou 10 anos lá no barril, quer terminar ele logo, quer dizer, a ideia é o quê? Tu tá degustando, tu tá vivendo um momento, entende? O whisky premium, ele tem essa característica, não para também, quem quiser toma do jeito que quer.
Claro. mistura, etc. Mas de apreciar, de ter esse momento, sabe, em família, com amigos, degustando um bom churrasco, fazendo. Então, acho que esse é a forma, vamos dizer assim, prazerosa de celebrar. Não é? Isso, é uma celebração. É uma celebração. Você está ali, momentos únicos, eu diria também, porque... né, o amanhã a gente nunca sabe, né? Mas esse momento como agora a gente está vivenciando, talvez ali na frente a gente vai levar, lembra aquele dia e tal, quer dizer, isso num churrasco, um encontro entre amigos é fantástico. E agora já me deu uma ideia aqui de o próximo podcast que a gente for fazer, a próxima conversa, nossa, não vou nem chamar de podcast, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o churrasco lá embaixo. Perfeito. Pode ser que a gente faça até lá embaixo, próximo passo, com mais pessoas, com o uísque. Vamos bater um papo mais leve em outro formato. Só que daí nós vamos fazer uma coisa. Olha só. Vai lá. Vai ver que isso eu gosto. Nós vamos trazer o Ferdinando Jeremia, que é o nosso fundador aí da Feleza, para ele fazer esse assado para nós. Então já tá na obrigação agora. É 35 anos de churrasqueira, mas é muito mais de churrasco, tá? Vocês não tenham dúvida que vocês vão apreciar a arte dele. Tá combinado. Para a segunda temporada dos podcasts da casa, a gente vai fazer nesse formato aí. Maravilha. Fechou? Fechado. Cara, já faz o contrato aí que eu já precisa mandar uma mensagem pro... A única coisa... Não. O Ferdinando é de fé, ele é... Enfim, é o fundador da empresa. E vamos fazer assim, esse churrasco nós vamos fazer para as famílias, só que o Luciano vai ter que vir morar mesmo, vai ter que começar a trazer a galera dele para cá, né? Olha o lobby. Vamos fazer com as famílias, vamos chamar os multiplicadores, o que nós vamos ter só esse ponto aí. O formato, vocês podem ver, a única coisa assim, tá definido a churrasqueira e a bebida. Isso tá certo. A churrasqueira e a bebida. O local que vocês assinam, que vamos produzir, o local, a churrasqueira e a bebida tá certo. Não, perfeito. As pessoas agora só vêm a agregar e a somar. Entendi. Claro, não, então, conte com nós. Já tô pensando aqui. A segunda temporada começa quando aí? Isso aí nós vamos botar pra... Já vamos começar amanhã já essa segunda temporada. Eu sou pra gravar ela o quanto antes. Depois quando vai soltar é outra questão, né? Nós podemos fazer a semana que vem a gravação da segunda temporada. Sim, porque são empresas que têm histórico, então esse teu 6º episódio aqui não vai ficar datado. Não. Nem falei data justamente porque ele é atemporal. Não. É atemporal, exatamente. Conte com nós. E quanto mais o tempo passa, mais o produto do Luciano valoriza, tá? Então... Luciano, quantos produtos tu tem na linha da Union hoje? Certo. Nós temos uma linha que a gente chama Exclusive, que ela é fixa, tá? Ali nós temos 4 puro maltes, um blended whisky, um licor de whisky também, né, que tá dentro dessa linha Exclusive. Ali tem finalizações, não sei se quer que eu entre em cada Pode. Aproveita e explica, porque a aula eu sou, vale muito a pena. Sou bebedor, eu tomo, aprecio. Não conheço muito, já vou aprender um pouquinho mais. Tá bom. Então, o puro malte, que é um produto de entrada, 100% malte whisky, não é apenas diluído, ele seria um single malt. Todos eles seriam single malt, porque é feito numa única destilaria, não é? E sem mistura com outros destilados. Então é o malt whisky diluído na sua gradação. Então esse primeiro, eu digo assim, que ele é o porta de entrada e ele para quem não sabe o que dá, eu quero dar um whisky, mas eu não sei o gosto do consumidor. O puro malte ele é básico, atende e ele é fantástico. Também para coquetéis ele funciona muito bem. Aí tem um Virgin Oak, que é um finalizado em barris virgens, que normalmente o envelhecimento é em barris ex-bourbon, que passaram já bourbon na sua produção. A gente compra esses barris, isso no mundo dos whiskies é muito comum, tá? O uso desses barris, e depois a gente finaliza em barris virgens. Isso dá mais notas tânicas, mais característica, mais complexidade. Eu sou muito apaixonado por esse whisky também, pela sua complexidade, assim, dentro dessa linha. Tem o Wine Cask, daí ele é finalizado em barris ex-vinho, passou por barril ex-bourbon e depois finaliza
em barris ex-vinho. Esse também ele é maravilhoso porque traz notas vínicas, né, também. Aí cada um dentro do seu momento, eu digo assim, com charuto, com uma comida, com chocolate, com queijo, enfim, já tem uma diversidade aí de poder harmonizar também com outros diversas... E quanto tempo de finalização? O Wine Cask, ele é 18 meses. 18 meses de finalização. Todos eles variam assim em torno de 18 a 36, tá? Dependendo do perfil de whisky, tá? O licor de whisky também ele foi feito pensando nas mulheres, por ser uma bebida de 35% de álcool, tem uma boa expressão de álcool, mas ele tem uma complexidade botânica muito interessante, lembrando o whisky, mas trazendo também. Só que a nossa surpresa foi assim, que muitos, não, o público feminino sim, mas assim, os homens também gostam e a minha surpresa foi até com charutos, aí o caso que também o pessoal gosta de brincar aí nesse tipo de harmonização, né? Tá anotada a dica. Tá anotada a dica. Que nos surpreendeu, porque também, como eu digo, às vezes tu pensa num público, um perfil, etc., mas acaba atendendo também outros aí. E um produto também muito bem vendido. E o blend do whisky, que aí sim, como diz o nome, é um blend, é uma mistura de malte whisky com outros destilados envelhecidos. Ali é um produto mais de entrada, aí é um produto assim, realmente para tomar mais descontraído, com gelo, ou até em coquetéis, etc., que o jovem gosta muito, né, da mixologia, etc., então também pega um público bem amplo nessa questão. Nós temos a linha Vintage. A Vintage são produtos, vamos dizer assim, dentro da linha de mais posicionamento, sejam eles para celebrar uma data ou então para produtos que a gente chama safrados, ou seja, de uma determinada safra específica, ano de destilação. Nós tivemos o Vintage 70 anos, que foi quando a gente lançou 70 anos de empresa, tá? Não de envelhecimento. Quando a gente abriu a loja, e agora nós temos o Vintage 75 anos, uma versão também, que é um mix de safras de diferentes anos, trazendo uma experiência assim, sensorial bem bacana. E o Vintage 2005, esse é o produto mais envelhecido que a empresa tem hoje, dentro dos seus estoques. Produção de 2005, foi envasado em 22, então ele tinha 16, 17 anos de barril. E agora esse ano aqui, esse produto não o da garrafa que hoje está sendo comercializado, esse ano aqui ele completa 20 anos de barril. Então é uma safra, é um lote que a gente guardou de tempos em tempos para ir largando assim, dosado, né, para experiência do... Claro, garrafas numeradas. Garrafas numeradas, claro. Pequenas tiragens, exatamente, para ir ao longo do tempo oferecendo a evolução desse produto ao longo do tempo. Então, e a gente tem outras safras também que estão por aí vindo, isso são coisas aí para futuro, né. E a linha Autograph é uma linha também, aí o PX aqui que o Thiago menciona, ele está dentro dessa linha. Nós já estamos no sétimo edição. Cada edição traz uma novidade de lançamento, provocando um pouco e sentindo a experiência do consumidor com o produto, podendo virar produto de linha na linha exclusiva. Então, ela tem uma proposta assim de experimento laboratorial, eu diria, para ver qual é a percepção do cliente com relação ao produto, né? Se abraçar o produto o suficiente, ele vai para... O Wine Cask foi um produto que aprovadíssimo na linha Autograph, que virou da linha exclusiva. O Virgin Oak é a mesma coisa, tá? Também foi para a linha exclusiva. O PX ainda não. Vamos ver se com o meu lobby aqui... Enfim, então é uma linha bem diversificada, pegando diversos perfis e também
trazendo novidades, eu diria assim, apesar da empresa olhar muito o método tradicional, a indústria tradicional, mas ela busca também inovação e diferenciação, porque o principal é o que é. Cada destilaria, vamos lá, quem conhece um pouco do mundo do whisky e também do vinho e outras bebidas, a cada empresa tem o seu DNA, tem o seu perfil de produto, etc. E a empresa ela quer marcar muito isso como... sim, uma questão estratégica também, marcar isso. De mercado, de diferenciação, de DNA mesmo, daquele perfil que conhece. Bom, esse aqui é um produto único, né? Então a gente procura trabalhar muito dentro dessa ideia. A linha majoritária transitar nessa questão cultural da empresa. E as experimentações vai tentando, vai. E o consumidor, no momento que pegar uma garrafa, que teve aquela experiência da visita lá, de ter visto o barril, etc e tal. Então isso cria esse vínculo, saber de que como é que chegou até aqui esse produto. Que espetáculo. Que bela história, né? E saborosa história também, né? Não, eu honestamente... É um desperdício a gente tá com água aqui hoje, mas tudo bem. Mas não, já tá, tudo tem um... É cedo, cedo. São 2 anos só pra largar como uísque. Então, no próximo episódio a gente já vai estar com isso aí resolvido, né, Luciano? Isso é uma questão de tempo. Muito bem, muito bem. Obrigado pela tua explanação aí e contar essa trajetória toda da empresa. Em poucas palavras eu digo assim, mas é uma história resumiu que ela alguns anos aí, hein? Enfim, são muitas histórias, são muitos fatos, né? E a gente, uma empresa que tem, né, passa por momentos de governos, crises, política, economia, social, enfim. Saber surfar todas essas ondas aí. Esse é o desafio, né, que a gente tem no dia a dia. Mas fazendo com amor e aquilo que a gente gosta, né, transcende qualquer... Com certeza. E fica até a questão de nos levar a pensar, né? A gente fica reclamando do governo, do momento que a gente está vivendo. Então, só pela experiência, pela história que o Luciano vem contando e da empresa, dá para ver sim que não depende dos outros. É o que depende de nós para fazer pelas nossas empresas e pelos nossos parceiros, pelos nossos amigos. E essa questão governamental, assim, muitas vezes a gente que está nessa casta de empresários mais novos, começando negócios, ou seja, a gente já trabalhou em empresas, mas decidiu empreender. A gente olha para o círculo de empresários mais experientes. Exato. E assim, uma das coisas mais tristes que a gente vê é quando um empresário experiente está desesperado por uma coisa que ele não controla. A gente olha para esses empresários e vê, eles passaram por períodos de hiperinflação, troca de governo, sabe? E as empresas prosperaram, óbvio, podia ter sido uma trajetória menos acidentada, mas é o que a gente fortalece, e é o que a gente tem, e tem que trabalhar com o que se tem e evoluir e cuidar da porta para dentro. Exato. Que é onde a gente pode cuidar, e inovando e trazendo experiência para o consumidor, mas cuidar, fazer a lição de casa sempre muito bem feita. Então, quando a gente escuta uma história duradoura dessas, não deixa de ser inspirador. Os desafios são naturais, né? Desculpa, Juliana. Tinha uma coisa na crise, adoece um cifrão e cria, né? Tira o... Muito bem, isso aí. Eu acho que isso é tudo aquilo que se vivenciou agora também recentemente, vamos lá, a pandemia, agora essas enchentes, etc. Pô, quantos desafios, né? A gente não teve naturalmente, assim, nosso dia sem falar. Claro. Então, eu acho que isso tudo cria um aprendizado e, como eu digo, nos fortalece, e aí a gente sente realmente a necessidade das relações, das trocas, de sermos realmente multiplicadores de ações positivas, né? Vamos aproveitar que o Thiago falou dos novos empresários, né? Sim. E vamos fazer... Os cabelos brancos já falaram. Agora vamos botar a bola pro Thiago, pro jovem aqui, o jovem empresário, para ele nos contar a trajetória dele, a trajetória da Feleza. Thiago, aproveita agora e traz a história da Feleza para nós, como foi, porque a Feleza, na verdade, foi pioneira nesse mercado. A história da Feleza, assim, de um modo geral, a gente é recente. Então, quando eu falo de empresários
mais experientes, é porque de fato não é uma questão etária, é uma questão que a gente está no comando de empresa há pouco tempo. Porque a Feleza está desde 89, né? Isso, o Ferdinando, que é o sócio fundador, que continua nosso sócio até hoje, ele iniciou em 89, mas eu digo que está no DNA dele, porque a família também empreendeu. A família antes dele também empreendeu, em outros, sempre no ramo de metalúrgica, né, metalurgia, sempre empreendeu. Então tem diversos parentes dele, primos, assim, que são empresários de diversas áreas, mais de componentes mecânicos, e ele seguiu para essa linha depois de se experimentar como parte da operação da família, ele seguiu na linha de empreender também. Então, em 89, ele abre esse CNPJ, ele abre essa empresa, e ele, no começo, ele tem essa busca por identidade, ele sabe, ele tem capacidade técnica e ele tem essa busca por identidade, assim, que produto que eu vou ofertar para fazer sentido. Então, a empresa, nesse momento, vai se descobrindo, e a partir dos anos 90, daí ele decola em churrasqueira a carvão. Ele foi, de fato, pioneiro nesse mercado, um mercado que depois foi, enfim, se expandiu muito, porque a necessidade de churrasqueiras, que uma vez era num salão de festas, virou uma necessidade... Quase que uma por residência, gente. Isso, domiciliar, assim, as famílias querem ter o seu espaço. E a construção civil seguiu nessa mesma linha, o que catapultou o negócio. E ele trabalhou muito bem nesse sentido de fornecendo e inovando. Então, se fornecia churrasqueira a carvão tradicional, depois se fornece outros tipos, grelhas móveis. Então, hoje o range de produtos que foi sendo desenvolvido vai desde de uma churrasqueira tradicional, rotativa convencional, até uma churrasqueira com um nível de automação residencial plena, assim. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido. E junto com isso ele foi desenvolvendo produtos da área elétrica, da área de gás, sempre pensando na cocção do alimento e sempre na experiência do usuário. Então, qual que vai ser a satisfação desse cara? Qual que é o barato desse cara? Esse cara gosta de assar a churrasqueira com menos trabalho enquanto ele aproveita com a família. Não, esse cara curte o processo do churrasco. Então ele sempre foi entregando nesse sentido. Por isso que a linha hoje de produtos são linhas grandes, mas a gente divide no tipo de cocção. Carvão, que é onde a empresa surgiu. A gente vai ter a parte elétrica, a gente vai ter a parte a gás. É uma das poucas empresas do segmento que tem a tríade. Vocês continuam, mantém as três? As três. A parte de carvão que nasce o negócio, foi a catapulta para as outras. A gente possui a inovação como core, tanto que a gente tem patentes de alguns produtos que a gente desenvolveu internamente. E nesse sentido, eu vou nascer como a minha proximidade com a empresa nasce como cliente. Assim como a minha proximidade com a Union nasce agora dividindo a mesa com o Luciano, mas nasceu como cliente, como consumidor. O Ferdinando, numa necessidade de expor o seu catálogo, solicitou, eu tinha recém me mudado, se ele podia gravar uma ação comercial na minha casa. Então... Tu já conhecia ele? Já conhecia ele. Conhece ele há quanto tempo? Conheço ele há uns 15 anos, mais ou menos, um pouco mais, de repente. Mas nesse momento eu ia me casar, eu tava me mudando, e ele disse, posso aproveitar o teu apartamento? Daí, a venda foi... Deixa eu perguntar pra quem manda lá. Isso. A venda foi duríssima, porque eu disse, não, tu pode usar. Se eu posso. Se eu quero. Se eu quero, não. Eu só quero a churrasqueira de graça. Daí ele disse, de graça eu não consigo, mas preço de custo e tal. É o Thiago. Né? Daí ele fez preço de custo e eu nasci assim, eu criei essa satisfação, porque eu nunca fui uma pessoa de fazer churrasco, eu sempre fui de comer churrasco, mas eu não era o piloto. E com aquele produto que é a Versa, que é uma patente nossa, uma grelha móvel, espeto rotativo, assim, é o que tem na casa. É similar. Tá. A gente andou nesse sentido. E eu comecei a assumir o protagonismo da refeição no final de semana. Olha aí.
E nesse sentido eu me aproximei e comecei a prestar serviço na Feleza. Agora a gente faz um corte e puxa a minha história nessa empresa. Junta isso aí. Eu vim de 10 anos numa empresa que é líder em utilidades domésticas. Eu tenho o aço inox que a gente usa na Feleza, é uma paixão antiga. A minha formação técnica é para isso. Então eu começo a prestar serviço para a Feleza nesse sentido, depois de ter saído dessa empresa que eu trabalhei mais de 10 anos. Eu saio e vou prestar serviço em outras empresas. E a Feleza foi uma delas, a proximidade foi tanta. Que ano era isso? A sinergia foi tanta. A gente presta serviço para a Feleza já há uns 3, 4 anos. Okay. Então é uma história recente. E no sentido prático, assim que a gente se aproximou, a conexão foi instantânea. Então eu e meu sócio principal dessa prestação de serviço, que é o Joel Balotin, a gente se uniu ao Ferdinando, fez uma proposta a ele, e nos últimos 2 anos a gente vem trabalhando juntos. Ele vendeu uma participação para nós para que a gente pudesse assumir esse protagonismo e começar esse desenvolvimento. Bom, somos 2 caras de indústria e esse desenvolvimento ficou marcado dessa forma. Nós primeiro agredimos a indústria para deixar ela com a nossa formatação, com a nossa organização, com a nossa cultura empresarial. Perfeito. Para depois olhar e dizer assim, tá, agora nós precisamos que o Ferdinando volte, se aproxime novamente, porque a gente precisa pegar esse lado dele do desenvolvimento. E o casamento foi perfeito com a Casa Design, porque no primeiro produto completamente diferente, que é um forno de pizza, ainda não está no nosso espaço, mas o modelo piloto dele ficou pronto no dia que a gente teve a primeira conversa. E hoje ele está cedido para empresas que fazem pizza para a gente botar ele como uso agressivo. Não quero dizer nada, mas significa que ele vai vir para casa também. Mas não existe a menor dúvida desse forno estará aqui. Pizza combina com isso que também tem uma combinação já dá para nós. Com relação a isso, porque é justamente... Nem só de churrasco vive um homem. Então, a gente parte da ideia de que a experiência tem que ser parte do processo. E o Ferdinando sempre nos deu essa referência cultural. A experiência tem que ser parte do processo. Nós nunca vamos vender um produto que não tenha uma experiência associada. Exato. Sim. Então, o forno de pizza também tem isso. O fazer a massa é um processo. Então, para aquele cara que tem a satisfação disso, nós queremos ter um produto para atender. E principalmente porque o churrasco está muito, né, dentro da nossa cultura, do gaúcho e tal, como realmente um momento assim do domingo, claro, família, com amigos, etc e tal, né? E a pizza também, né? E claro, tá claro. Tudo muito, muito ligado. E a quebra de paradigmas para nós assim é fundamental no sentido de existir como empresa. Então, para uma empresa gaúcha trabalhar elétrico, gás, o Ferdinando foi muito inovador e transgressor no seu mercado. Né? Para entender que, independente da necessidade do indivíduo, a gente tem que atendê-lo se a gente se propôs, como missão da empresa, participar dessa experiência dentro da cozinha, da sala do cara, a gente tem que fornecer subsídio para que ele participe de uma forma ativa no mercado inteiro. Isso não nos afasta em nada das nossas raízes aqui, tanto que a gente atende carvão, a maior satisfação que a gente tem é chegar na casa de um amigo e encontrar uma churrasqueira Feleza. E esse é o histórico que o Ferdinando traz. Assim. Às vezes a gente encontra as primeiras churrasqueiras instaladas, ou seja, de 30, 35 anos, e elas estão operacionais. Então dá um sentimento de participar de uma história maior do que a gente. Eu escutava o Luciano falar de 86, 80. A Feleza foi fundada em 89, eu sou de 86, eu nasci nesse momento. Então, a gente encontrar um produto que é da nossa geração funcionando é uma satisfação. Óbvio, né? A gente gostaria de vender outros produtos, acrescentar o design dessa churrasqueira, porque muito mudou na percepção de produto dos clientes. Mas a gente tem uma satisfação de que por 30, 35 anos, essa churrasqueira participou dos momentos familiares
Quanta história não daquele tem, nicho. Quanta história não tem. Sabe? Tem Então, emoção nessa. existe uma satisfação muito grande em participar dessa história. E o Ferdinando teve essa luz para nós, né? Não sei se para ele, mas de nos fazer parte desse e nos empoderar ao ponto da gente estar aqui, assumindo protagonismo, assumindo a frente. Então, E, Thiago, como que foi pra ti, assim, quando tu entrou pro negócio, né? Porque tu visualizou, interessante, casa, conheço o Ferdinando, conheço a empresa, toda essa questão. Como foi pra ti quando o teu início, o teu start lá dentro da Feleza, né? Nesse tempo, e como foi o início pra ti? Então, como a prestação de serviço ocorria antes da nossa entrada por isso eu estava falando das coincidências, assim. A gente instrumentou a empresa, falando agora da indústria Feleza, a gente transformou ela numa empresa de dados, tanto da produção quanto do comercial. A gente digitalizou a empresa. A parte da nossa aproximação foi essa digitalização, tanto de canais de venda, quanto de operações industriais. A gente tinha um nível de informação absurdo da empresa. Tanto que eticamente foi complicado a gente colocar preço. A gente teve que dizer para o Ferdinando fazer preço, porque a gente conhecia exatamente a empresa num nível e foi uma abordagem que ele proporcionou para a gente. Depois que a gente sinalizou que a gente tinha interesse, ele nos deixou as cartas na mesa, livros abertos, vejam tudo que vocês precisam ver. Então foi uma aproximação que ocorreu naturalmente, e o empoderamento que ele nos deu desde o começo para tomar decisões assim, foi absurdo. O nível de desprendimento que ele tem, de confiança que ele tem em nós, absurdo ao ponto da gente retornar com mais informação do que a gente retornaria. Ferdinando, tá acontecendo isso. Ok, guris, toquem. Então eu e esse sócio entramos na operação, e a gente, eu trabalhei 10 anos em utilidades domésticas, a gente é apaixonado pelo que faz. A satisfação recentemente eu fui num sítio de um amigo daqui de Bento Gonçalves, e eu escutei as outras pessoas falando do nosso produto, assim. Por que tu não me ofereceu com esse acabamento de vidro e tal? Daí eu disse, porque esse é o projeto piloto, foi a primeira vez que a gente fez. Então, a gente participa de um momento muito ativo das empresas, e isso traz uma satisfação pessoal gigantesca. E na questão de produtos, tu saberia dizer quantos produtos ou quais são os principais produtos que vocês têm na linha? Então, tu já traz a questão do forno? Sim, na realidade a gente tem 3 linhas principais, mas a gente tem mais de 200 itens ativos no nosso catálogo, né? Então tudo que tu imaginar de churrasqueira a carvão, a gente já fez, possui projeto. Se o cara tem uma necessidade específica, a gente faz sob medida, então não existe como a gente não ter uma solução para atender. Falando especificamente de carvão, a gente tem 4 linhas principais, são as rotativas com algum nível de automação, gourmet, Versa, são diversas linhas no carvão. E a possibilidade de fazer conjunção disso. Vamos botar uma bifeira do lado, que o pessoal não gosta que fique cheirando a casa, a gente tem essas composições para fazer. Na parte de elétrica, nós temos elétrica de embutir, churrasqueiras de embutir, churrasqueiras de bancada, e gás da mesma forma. Existem outras linhas que a gente possui, que são sistemas cooktop, que a gente chama, que são estações de churrasco que ficam embutidas não numa parede, ficam embutidas numa pia. Então, realmente, e a gente pode passar o QR Code também para ti, com acesso ao catálogo, para que as pessoas possam consultar as nossas linhas e participar disso de uma maneira ativa. O forno de pizza é de fato a novidade que 2025 vai trazer. É um forno de pizza que ele nasce elétrico, a gente chama ele de semi-profissional, apesar do acabamento dele, porque ele consegue, e isso nos testes a gente já está tratando, ele consegue assar uma pizza em 3 minutos, 2 minutos. Então é uma agressividade grande para a gente dizer que ele é o uso só domiciliar, né? Se o cara quiser ter uma capacidade maior,
a gente vai entregar isso. De uma maneira geral, tudo que tu pensar em carne assada, nós Consegue entregamos. Mas o indivíduo não come carne. Para assar legumes também funciona. Em 2024 a gente lançou uma linha de camping, né? Que a nossa linha é uma segunda marca, que é Capincho, que são marcas de camping, que também está lá no nosso site, que é literalmente para portabilidade desse momento. Entendido. Tá no camping também, a Feleza poder acompanhar as pessoas fora também. Mas o nosso público-alvo é o indivíduo interessado em assar. Tá. Vou pedir pro Thiago falar do produto que ele tem aqui na casa, lá na área gourmet. E enquanto o Thiago fala do que tem aqui na casa, nós vamos colocar o QR Code para ti ir diretamente lá pro site deles, ver catálogo, enfim. A gente faz essa mão aí, então é só acionar aí o celular para a tela, ler com o QR Code. Vai lá enquanto o Thiago tá falando aí do que tem na Casa Design Serra. Então, para Casa Design Serra, a gente quis trazer, como o espaço é muito grande, a gente quis trazer uma composição. Trazer uma churrasqueira convencional, rotativa, que vai ter os espetos encaixados no fundo, para que fique mais aberto o acesso, juntamente com coifas, com abordagem, mas ela foi feita sob medida para Casa Design Serra. Qual que é a ideia dessa churrasqueira? Ela é para transmitir a amplitude que o espaço proposto tem. Então ela é uma churrasqueira que blinda, além do design, que vocês vão poder, a gente pode linkar fotos, além do design dessa churrasqueira ter ficado bastante bonito, vocês vão ver que ela transmite a capacidade de atender aquele espaço de uma maneira muito funcional e pouco onerosa em termos de trabalho. Ou seja, o churrasqueiro ele pode ser parte da conversa enquanto ele está ocupando o nosso espaço. Então vai estar lá degustando o whisky da Union e vai estar com um olho na churrasqueira. Qual que é o objetivo principal? É mostrar literalmente nessa churrasqueira que a gente vai ter instalada, a capacidade de entrega e a customização que a gente tem propostas, tanto em sistemas de coifa, de exaustão, quanto em churrasqueiras de carvão tradicional. Ela não é uma linha gourmet, não é uma linha de entrada da empresa, mas ela é, pelo contrário, ela é a linha premium, ela é o lançamento 24 para 25. O que a gente tem de opcionais é acabamento, cores, enfim. A gente escolheu, como o aço inoxidável está no 304, está no DNA da empresa, a gente escolheu deixar exposto justamente para mostrar o acabamento, que é particularmente como eu gosto das composições de cores, tanto em coifa quanto em churrasqueiras existem e a gente pode trabalhar nesse sentido. Espetáculo. Será um prazer fazer esse assado. Enquanto tu tá falando, a gente vai colocar. Já vai colocar. Tá agendado. Já tá agendado. Já tá anotado aqui para fazermos. Inclusive, até deixa eu dizer para vocês que estamos conversando com outras pessoas, né, da culinária aí, para começar a fazer uns cook shows, algumas gravações lá, justamente utilizando as churrasqueiras, o espaço como um todo. Mas sim, a ideia é nós, inclusive, fazer uma gravação por mês, ou não sei se vai virar mais até, num formato de passando dica de um determinado prato. Então, além disso, tem gente que dá curso de gastronomia, de culinária aqui na Serra, já nos procuraram para trazer em algum momento a turma para cá, para fazer ali uma gravação. Então tem coisa interessante para vir aí até metade do ano também. Tá. Eu acho que tu tem um sítio nesse sentido de culinária a ser explorado fantástico. Tem pessoas que são verdadeiras referências de culinária que estão na nossa região. Da nossa cultura. Aquilo que às vezes está esquecido. Tem muita coisa assim que passou e hoje... Inclusive podem ir anotando e lembrando que vocês nesse sentido já pode... Juliano, tá aqui. Tenho esse contato, tenho essa ideia.
Se vocês forem conversar, pode sim. Não, Thiago, Não, eu vou. Não, pode, não. Eu não. Ele tem bastante ideia. Pode vir com bastante ideia, Não, Thiago. eu faço o convite e a provocação ao vivo. Depois, se vocês quiserem, vocês cortam, né? Não vai ter corte, não. De alguma forma, vocês têm que trazer o Rodrigo Belloura pra cá. Ele é uma referência na culinária. Ele casa o moderno, assim como a Union falou, assim, de manter o core, ele casa a cozinha local com o moderno, com uma capacidade Maestria, né? única. Então esse é um cara que de alguma forma a Casa Design tem que trazer para a próxima. Agora eu fiz ao vivo o desafio aí. Vários eventos aí vai ter, o Rodrigo também tá na nossa pauta, é cliente nosso no jornal também, é Com parceiro certeza. nosso. Então vai ter várias coisas acontecendo justamente para nós conseguir multiplicar também a questão gastronômica, né? E a experiência de utilizar os produtos, os serviços de vocês lá e aprender um prato novo, alguma coisa. Não, e por que não com um chefe desses? Será? E em abril nós temos uma outra oportunidade para ti, Juliano. Vai lá. Nós vamos ter um chefe estrela Michelin que vai visitar a Feleza e eu estendo o convite para que ele faça. Então nós vamos, depois nós vamos pegar o dia certinho, então nós já vamos deixar certo. Nós vamos trazer ele, vamos fazer um talk aqui com ele, uma gravação para conhecer melhor ele, enquanto fica lá o pré-preparo. O Thiago vai ser o subchefe. Não faça isso. Não, é porque existe essa possibilidade. A gente, eu trago muita sinergia para isso que tu tá querendo fazer como projeto, porque esse é o momento de participar mesmo. Exato. E não, nesse caso, para casa e para as nossas empresas, quanto mais, melhor, né? Será um prazer. Eu tenho a impressão que essa agenda vai ficar pequena. Vai faltar espaço. Vai faltar espaço. 7 dias da semana você vai ser pouco, né? Eu não vou estar em casa, mas é trabalho. Independente de ser janta, é trabalho. Vamos colocar as coisas como são, né? Isso. Trabalho. Ontem eu falei isso pra Silvia, né? Eu saí daqui, era 11h30. Não, é trabalho. Faço questão de fazer essa agenda encher. Vamos fazer essa ponte, depois a gente lança isso aí tudo. E já será um prazer. Conversamos com ele aqui, porque as televisões já estão conectadas, então quem estiver lá embaixo de convidados de vocês, que a gente colocar lá embaixo, já vai estar vendo o que vai estar sendo conversado, vendo e ouvindo o que vai estar sendo conversado aqui, e a gente faz rapidinho um bate-papo com ele, conhece ele, tudo, a história dele toda, com vocês também, e aí depois já desce para então eu vou fazer a melhor parte. Eu vou chamar nominalmente o chefe Josean Balotin aí, vai receber esse convite formal, se não vier, será considerado uma ofensa. Não, brincadeira, nós faremos muito gosto da sua presença. Parte da reunião com a Feleza vai ser na casa. Vai ser exclusivamente na casa, vai ser no nosso local para testes. Muito bem. A gente já está se dirigindo para o final do nosso bate-papo, que era justamente isso, conhecer, entregar a questão de quem são as empresas e principalmente quem está por trás das empresas que... As empresas são feitas de pessoas, né? Então a gente tem que conhecer cada vez mais, conhecer as histórias de vocês. Então o que tange ali a questão de a empresa e cultura, principalmente isso, nesse primeiro momento. Né? Entender na essência quem são, quem é o Ferdinando, a cultura que ele trouxe, o que tu resgatou dele, que tu tá mantendo dentro da Feleza. Né? Essa questão do pioneirismo também no produto. O Luciano aí que vem da questão familiar. Agora, voltando para Bento, primeiramente com a empresa, depois nós vamos conversar sobre o restante. Então, bate-papo, assim, de forma final, uma palavra que define vocês, a empresa dentro da casa. Se fosse em uma única palavra, qual palavra seria essa? Olha, a palavra multiplicador eu vejo como uma essência de fato, sabe? Mas eu acho que essa... eu digo assim, eu me sinto em casa. Eu realmente, assim, quando estou aqui com os multiplicadores, naqueles encontros, a gente sente como uma grande família. E como um valor de uma família é a união, eu diria assim, a partir dessa união, essa multiplicação de ações, eu acho que todos, vamos dizer assim, se sentem muito bem relacionados e criando vínculos mais fortes aí. Perfeito. Então acho que a união aí, eu acho que... União, tá anotado. Thiago? É um gestor mais hábil, assim, em termos práticos, falar da união. Para mim, a palavra que, por mais que eu tente fugir delas,
dela é impulso, porque respirar o ar dessas cabeças diferentes que põem a pele no jogo, que trazem, que buscam soluções. Então, respirar isso junto com esse time nessa casa é um impulso, tanto a nível pessoal como a nível profissional, assim. Maravilha. Trabalhar no sentido de